E ali o meu terceiro olho abriu, viu? E ela tava limpando. Tanto que aí ela começou a limpar ali, limpando, limpando. Aí teve um momento que ela falou assim: vai lá e toma mais uma dose de ayahuasca. Fala pra moça lá que tava servindo na cerimônia pra você tomar mais uma dose. Você já teve medo de ver algo que não é desse mundo? Se você curte espiritualidade sem religiosidade, você tá no lugar certo. Aproveita, se inscreva no canal, clique no sininho e curte esse vídeo. Ah, e ser de luz, aproveita também, pega leve, que esse é o meu primeiro vídeo no canal, tá? Você que é um ser, se você for um ser que é apagado e só vive julgando o próximo, pode sair de reto, tá? E deixa esse vídeo passar, tá bom? Combinado assim? Então, eu vou contar a minha experiência que eu tive na cerimônia de ayahuasca. Mas eu vou contar onde tudo começou. Primeiramente, eu estava pesquisando sobre, né, ayahuasca. E nisso, foi abrindo caminhos, assim, sabe? É muito interessante isso, porque sempre quando a gente pesquisa algo, parece que o universo, ele coloca situações para você realmente conseguir o que você tá querendo. Isso é muito louco, né? Você já deve ter tido várias experiências e você sabe do que eu tô falando. Aí eu tava pesquisando sobre a ayahuasca e tinha uma conhecida minha que o filho dela estudou na mesma sala do meu filho. Aí papo vai, papo vem. Hoje a gente é grande amigas, tá? Mas anteriormente éramos conhecidas apenas. Aí papo vai, papo vem. Eu falei pra ela, né, que eu sou médium. Eu falei pra ela que eu também trabalho com radiestesia, com cartas. Tava conversando e ela também conversando. Eu falei, nossa, adoro esse mundo místico, né? Eu curto muito. Ela, eu também. Aí acabou que surgiu o assunto da cerimônia da ayahuasca. Aí eu falei assim, mas que pena que eu pesquisei, por aqui não tem, né? Na região que a gente mora, eu falei, não tem. Ela falou assim, tem, eu sempre vou, sempre frequento. Ela foi, me contou como é, eu achei interessantíssimo e a gente combinou de ir. E tinha um bem próximo, inclusive, daquele dia que eu falei pra ela, tipo, acho que foi na mesma semana, no final de semana. Foi dessa forma. Aí combinamos e fomos. Aí primeiro, chegando lá, né? Aí primeiro, eu usei a medicina rapé, que por sinal vou colocar até na tela, tá? Pra vocês verem o que é o rapé, pra não delongar muito o vídeo, né? E, nossa, a sensação foi, arde muito, gente, arde muito, assim, sabe? O nariz aqui arde bastante. E ali eu já comecei a ouvir vozes. Eu já ouço vozes, tá? Que eu sou médio, eu ouço e ver espíritos eu costumo ver, mas não todo momento, não toda hora, tá? Mas eu já tenho essa sensibilidade, né? Aí eu comecei a ouvir várias vozes conversando ali mais alto, sabe? Eu fiquei curtindo aquele momento, aquela conexão, que é pra você sentir. O rapé ajuda muito a você sentir aquele momento, você estar ali presente, sabe? Aí depois de um tempo eu voltei lá pro lugar que eu estava, né? Aí usei, usei a medicina do colírio sananga, que o povo fala que é o colírio dos deuses, né? Vou deixar aí também explicando para vocês o que é, para não delongar o vídeo. E nisso, gente, arde demais mesmo, arde muito. E o coração, sabe o que é interessante? Que o coração, ele dá uma palpitação, assim, parece que o coração vai sair da boca, mas só que você não pode forçar, você tem que aceitar aquilo ali, entendeu? Tá ardendo, mas você não pode forçar, porque quando arde, né, você pinga alguma coisa ou algo cai no seu olho e arde, você quer apertar a vista, né, você quer repelir aquilo, mas não, você tem que aceitar, entendeu? Aí eu, nossa, fui deixando cada vez mais leve, assim, e foi parando a ardência, foi melhorando, foi melhorando. Muito interessante, incrível a experiência. Aí depois de um tempo, foi a hora mais esperada, né? Que é de tomar a ayahuasca. Nisso eu tomei. Aí as pessoas falou que leva acho que uns 40 minutos, né, pra começar a surtir efeito. Deu 40, 45 minutos e nada. E o povo ali com o olho fechado, tudo, sabe? Curtindo, e eu ali olhando, eu falei, eita, será que pra mim não tá funcionando? Porque eu não senti nada, nada mesmo. Aí, de repente, veio uma voz e falou pra mim, feche os olhos. Aí nisso eu fechei os olhos. Na hora que eu fechei os olhos, aí a magia começou a acontecer. Comecei a ver um monte de mandalas, sabe, coloridas. E a música que tava tocando, as mandalas iam conforme a frequência, sabe, da música. E foi uma coisa muito interessante. E eu fechei os olhos e comecei a me entregar ali naquele momento, sabe?
E o mais interessante foi que quem apareceu pra mim, é até emocionante falar, foi a minha avó. A minha avó, ela apareceu pra mim. E ela me contou tantas coisas. E uma coisa que eu aconselho você, se você pretende participar da cerimônia de ayahuasca, é de você, antes de sair de casa, você escrever no papelzinho, pode deixar até na sua casa o papel. As coisas que você quer ali, entendeu? Que você quer resolver, que você quer saber. Eu escrevi tudo, tudo. E tudo que eu escrevi, depois quando eu cheguei em casa, eu falei, nossa, eu tive a resposta de absolutamente tudo. Foi algo sensacional. É algo. Gente, é uma experiência emocionante, é emocionante mesmo. Muitas pessoas acabam vomitando, é normal, tá? Porque cada corpo tem uma reação. E a minha avó conversando comigo, e tinha outras vozes ali conversando também, e ela falando comigo ali. E tinha um momento que na hora que a ayahuasca, sabe? Quando tá subindo pra regurgitar, sabe? Pra vomitar, eu ouvi a voz dela, cuide dela, não deixa que a experiência dela seja algo agradável e bacana. Entende? E eu não vomitei em nenhum momento. Foi uma experiência, assim, emocionante pra mim, pro meu ser, sabe? E a partir dali eu evolui muito como ser humano. Aí a minha avó, é, ela foi limpando muitas coisas em mim. Ela foi limpando é, o meu emocional e ela dizia, sabe, o ressentimento que você tem, ó, tô limpando, tô curando, e vinha, e eu enxergava tudo, gente, eu enxergava absolutamente tudo, sabe? E ela ia limpando, ela sua audição tá melhorando, e o seu terceiro olho, eu tô limpando, e eu sentia exatamente ela limpando, eu sentia puxando algo, era uma coisa, é algo muito, eu tô falando pra vocês, mas eu não sei se vocês vão conseguir realmente sentir o que eu tô passando, sabe? Porque é algo muito profundo. E nisso eu comecei a ouvir melhor, entendeu? A minha visão melhorou mais, mas eu não tô falando assim de ouvir melhor o físico, eu tô falando do espiritual. Eu já ouvi a voz e eu comecei a ouvir mais nitidamente ainda, mais alto, entendeu? Mesmo que eu já ouvia. E ali o meu terceiro olho abriu, viu? E ela tava limpando. Tanto que aí ela começou a limpar ali, limpando, limpando. Aí teve um momento que ela falou assim: vai lá e toma mais uma dose de ayahuasca. Fala pra moça que tava servindo na cerimônia pra você tomar mais uma dose. Aí eu fui e falei pra ela, né, que eu tinha ouvido uma voz que falou pra eu tomar mais. Ela foi e me deu mais uma dose. E ela continuou ali o trabalho. Aí eu fui e falei: vó, e o meu terceiro olho, né? Porque como eu trabalho com a espiritualidade e como eu vejo, uma coisa que eu quero é abrir, né, de vez o meu terceiro olho, né? Aí, de repente, ela falou pra mim, abre os olhos. O interessante é que assim, na ayahuasca, quando você fecha os olhos, gente, é como se você estivesse em um outro mundo ali, sabe? Como se você estivesse no plano espiritual. E quando você abre, é como se você estivesse no plano físico. É muito diferente. Você tá em dois planos ao mesmo tempo. Mas teve um momento que ela foi e falou assim pra mim, na hora que eu tava com os olhos fechados, ela falou: abre os olhos, eu vou abrir a sua visão espiritual agora. Na hora que eu abri os olhos, ela foi aberta a minha visão espiritual, meu terceiro olho abriu ali. E eu olhava assim para os lados, eu via exatamente a espiritualidade que estava andando com cada pessoa. Tinha uma mulher que estava ali que tinha um espírito que parecia que estava derretido, assim, sabe? Ele tinha o rosto assim caído. Eu olhava assim, eu falei, nossa. Aí ela foi e ela estava me dizendo, estava me relatando, falando como era e o que era cada espírito em cada pessoa que estava. Ela foi e falou pra mim: aquele espírito que tá ali é espírito de depreciação, de depressão. Ela foi e me explicou que espírito de a pessoa quando tá com depressão não é só um estado mental, é espiritual também. Ela falou assim que é um espírito que fica perto da pessoa e deprecia ela, sabe? Essa pessoa fica para baixo, não se sente merecedor de nada, não tem ânimo de viver. Ela foi me explicando várias situações. Teve uma que eu olhei que tava ali o espírito da morte nela, mas tipo, não tava do lado, tava no ser dela, tipo, olhava pra ela e eu via, tipo, a menina e depois eu via a imagem da morte e ficava assim, sabe, revezando. Aí ela foi e me explicou, ela foi, falou que o espírito da morte, muitas vezes ele tá próximo da pessoa, ou quando não tem o que fazer mais e a pessoa vai partir, ele já é como se ficasse já no ser da pessoa, sabe? Já fizesse parte ali. E às vezes a pessoa olha e acha que leva o quê? Um dia não, às vezes é 1, 2 anos, mas já tá ali, a pessoa já tá predestinada a partir, sabe? E quando já tá daquela forma, não tem o que fazer. Ela foi e me explicou muitas outras coisas sobre o mundo espiritual,
entende? Aí depois eu fui, me levantei um pouco, aí eu vi, tinha uma menina que ela tava dançando, ela tava rodando assim, sabe? Girando, ela tava feliz, mas só que de repente eu olhava pra ela, ela ficava 2 metros, tipo, ela como se ela saltasse do chão, assim, sabe? Eu olhava assim pra cima, tava ela. E quando eu olhava, não era ela, era uma bruxa com o rosto verde mesmo. Eu, nossa! E abriu a minha visão de tal forma e o meu olfato também abriu. Eu comecei a sentir o cheiro, assim. Tinha um momento que tinha um cheiro de ervas, sabe? Um cheiro bom, mas tinha momentos também que tinha um cheiro, assim, ruim, sabe? De uma coisa pesada, era de uma espiritualidade densa, ruim. Aí teve uma hora também que eu olhei pro lado, assim, e eu vi umas luzes, assim, sabe? Pulando do chão, dançando, rodopiando entre elas. Aí eu olhei bem, era fadas. Eu falei, meu Deus do céu, existe fada? Gente, o mundo espiritual, ele é incrível, a espiritualidade é incrível. Tantas coisas que as pessoas veem e se falam, os outros falam, ah, é loucura, é loucura. Não, mas é real, é real. Aí teve um momento ali que foi muito emocionante, que lá perto da natureza, onde eu fiz, né, o rapé, que lá tem uma cadeira e lá tem um altar que tem imagem apenas de madeira de um caboclo, né? Nisso da imagem de caboclo, quando eu fui ver, tinha uma entidade lá, um espírito, que era de luz, porque estava emanando uma luz dourada, que estava assim, virado de frente, né? Ele estava no altar ali, sabe? E tinha depois um outro espírito que era de um homem que estava tipo de joelho ali orando, um espírito orando, entendeu? E o outro ali, uma entidade evoluída ali que estava em pé e o outro estava reverenciando ele e orando. Eu falei, nossa, que incrível, sabe? A partir dali, muita coisa mudou. Eu sempre busquei evoluir a espiritualidade, sempre busquei me evoluir como ser humano, sabe? E depois da ayahuasca, eu abri os olhos para muitas coisas, sabe? Abri os olhos que a vida é muito passageira, então que nós devemos realmente, como posso te dizer, que nós devemos realmente dar valor aqui ao que realmente vale a pena, sabe? Muitas vezes nós nos preocupamos com tantas coisas fúteis, com tantas coisas assim que não tem um porquê, sabe? Você se pegar ali, sabe? Ressentimento, raiva, a ira, a tristeza, que só te coloca para baixo, que só atrai coisas negativas, só atrai doença na sua vida, sabe? Uma coisa muito interessante também que eu aprendi é que a espiritualidade me falou, né, através da minha avó, que a doença em si, ela só aparece no nosso ser através do emocional. Então nós criamos, né? Isso eu já sabia mais ou menos, mas ela me explicou mais profundamente. Ela me explicou assim que quando a pessoa morre de doença é como se a pessoa tivesse se suicidado, a pessoa tivesse se matado. Mas no mundo espiritual eles não compreendem dessa forma assim também tão pesada, sabe? Porque a pessoa não teve intenção, né? A pessoa não pegou tipo lá o revólver e atirou na própria cabeça, não foi intencional, entende? Então tem um peso, mas não é tão grave que nem esse, né? Aí, em termos assim, tudo que você sente, assim, toda a raiva que você tem, todo o ressentimento, toda a tristeza, a chateação, vai transformar em doença no seu ser e você vai poder muitas vezes morrer por causa dessa doença, sabe? Não ter vivido o que era para você viver aqui, não ter evoluído como era para você ter evoluído, entendeu? Então, é algo muito profundo. A espiritualidade, a cada dia que passa, vem me ensinando muitas outras coisas. Eu despertei para muitas outras coisas, assim, digamos que a minha mentalidade, ela evoluiu muito, muito mesmo, sabe? E se eu pudesse te dar um recado, seria. Sabe aquela pessoa que tá te ferindo, que tá te fazendo mal? Que você tem muita raiva, muito ressentimento dessa pessoa? É triste que eu vou te falar, mas essa raiva que você tá sentindo, esse ressentimento, essa tristeza que você vem trazendo há muito tempo na sua vida, só tá fazendo mal a você. Essa pessoa que fez, muitas vezes ela não tá nem aí, sabe? Só você que tá adquirindo doença, só você que tá se matando,
Só você que tá se ferindo. Então, trabalhe a cura, trabalhe o perdão, porque através da cura, através do perdão, você vai evoluir e você vai conquistar muitas coisas importantes aqui, entende? Porque muitas vezes nos pegamos com coisas tão fúteis, coisas tão idiotas assim, fulano me feriu e fica ruminando aquilo, sabe? Aquele mal, entendeu? Então não vale a pena se escravizar, ter esse sentimento, porque acaba sendo escravo daquela pessoa, sabe? Você não se liberta, você não vive, você não cresce, você não prospera. Entende? Então se liberta de pessoas que te fazem mal. Se a pessoa tá com você e você, não, deixa, a pessoa vai mudar. Não, segue em frente, viva a vida. A vida, ela é muito passageira, sabe? Dê o seu melhor aqui. Então a ayahuasca, ela me despertou para muitas coisas, sabe? Muitas coisas mesmo. É, ajudou no meu processo de cura, ajudou bastante, que eu já vinha me curando, que sempre a vontade minha foi de me curar pelas coisas que as pessoas fizeram, sabe? As coisas que eu mesmo fiz comigo mesma, que muitas vezes a gente se fere, né? Se tem as pessoas que mais ferem nós, somos nós mesmos, através da nossa mente, que a gente se acusa, a gente se põe para baixo, mas eu já deveria estar em tal nível, eu já deveria estar em tal situação, eu já deveria ter conquistado tal coisa, eu já deveria ter feito tal coisa, entendeu? Muitas vezes o nosso inimigo é nós mesmos, a maioria das vezes também, né? Então, se esse for o seu caso, e se perdoe e apenas siga em frente, prossiga, que só coisas boas vão acontecer na sua vida. E com relação à ayahuasca, ela não é indicada para todo mundo, né? Não é indicada para todas as pessoas. Pessoas que eles falam assim que tem algum problema mental, não é interessante tomar, né? Para você também participar da cerimônia, você tem que fazer um processo de limpeza, você tem que ficar sem comer carne, entendeu? Sem comer qualquer tipo de carne, você tem que, se você tiver algum vício, você não pode, entendeu? Beber, fumar, você não pode também ter relação sexual, você tem que estar o mais puro possível, entendeu? Algo bem espiritualizado mesmo, algo bem interessante mesmo. Então, se você tem vontade de tomar, de participar da cerimônia, participe, porque é muito bom. Mas se você passa por psicólogo, não sei se você passa, se é o seu caso, converse com ela, verifique com ela primeiramente se isso é para você, tá? Sempre faça, mas com cuidado, né? Em lugares também que tenha pessoas realmente que são profissionais nesse assunto, entende? Mas eu aconselho as pessoas a ter essa experiência. Essa experiência é muito boa mesmo. E eu vou contar aqui no canal muitas outras experiências espirituais que eu tive desde criança e muitas outras coisas. Vai ser bem bacana e vai ser muito legal ter você aqui também pra gente poder conversar. E se você teve alguma experiência com a ayahuasca ou com a espiritualidade, aproveita e comente aqui, entendeu? Pra gente conversar. Eu gosto muito de prosear, entendeu? E vai ser muito bacana ter você por aqui. Um beijo, ser de luz, e ó, tudo de bom pra você, viu?